Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre projetos de arquitetura sustentável com a arquiteta Patrícia Orelli. Ela tem uns projetos bem inovadores, eu sou super admiradora do trabalho dela. É... E peraí que agora eu vou esperar ela entrar. Tá todo mundo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, Ju? Tudo bom, e você? Bonito o lugar que você está. Eu queria É, que eu já te apresentei um pouquinho. Ai, que lindo! delícia, né? Faz muita falta, né, nesses tempos de confinamento. Muita falta. Por isso eu moro no meio do mato, melhor coisa. Eu te apresentei um pouquinho, muita gente te conhece, mas queria que você falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, se você fizesse uma breve apresentação, assim, para quem por acaso não te conhece, ou quem quer conhecer um pouquinho Tá bem. mais. Sou Patrícia O'Reilly, arquiteta urbanista. Enfim, eu trabalho com sustentabilidade há muitos anos, né? Eu fui para Barcelona para morar lá, para fazer um mestrado de arquitetura ambiental e desenvolvimento urbano. E a gente acostuma rapidinho com o que é bom, né? Acabei ficando lá por 6 anos e lá foi fundado o escritório. Então eu tive uma equipe catalana que trabalhou comigo um tempão. A gente desenvolveu diversos projetos muito interessantes lá. Trabalhei na Enviros, que é uma empresa que hoje se chama Anfos 21, que era uma consultoria de sustentabilidade. Nessa empresa, a gente teve a oportunidade de trabalhar desenvolvendo um trabalho com Norman Foster, Jean Nouvel, esses arquitetos que são aí super reconhecidos mundialmente, né? E ali a gente fez alguns trabalhos muito importantes para a sustentabilidade, que foi uma grande lição para a minha vida, né? Então, quando veio a crise de 2008, eu acabei voltando para o Brasil. Em 2010, ainda quando ficou absolutamente inviável, eu voltei para o Brasil e comecei a abrir mercado aqui falando sobre sustentabilidade. Se a gente está falando de 10 anos atrás, quando eu voltei, o que era absolutamente impensável falar em sustentabilidade no Brasil. A gente falava sobre isso, era um ET, né? A coisa era muito complicada. Você está vindo da onde? Ah, mas isso é só na Europa. E a gente dizia, não, é possível implantar, é possível fazer. E o nosso escritório, hoje, hoje não, ele sempre foi um escritório totalmente focado em desenvolver projetos que já nascem de forma sustentável. Então, a gente começa avaliando o clima, a gente começa avaliando todas as questões que vão proporcionar para o nosso desenho uma utilização dos recursos naturais de forma consciente, para que a gente possa, então, desenvolver o projeto do zero e ele tenha, possa ser aplicado todas as estratégias sustentáveis, passivas e ativas no edifício. Só que a sustentabilidade para a gente vai muito além do edifício, né? Ela vai além dessa questão de economia dos recursos naturais. A gente está sempre trabalhando com o tripé da sustentabilidade, que é o básico, né, dessa questão toda. Só que para a gente é muito importante os outros pilares, além da questão ambiental, né, que é o social, que é o econômico. Então, todos os nossos projetos também já nascem com essa característica, né? A gente está sempre avaliando o entorno, entendendo como é que a gente pode envolver a comunidade local. E aí a gente fui para Barcelona, né? Voltei para o Brasil, a gente começou a abrir mercado e o nosso escritório trabalha exatamente focado nessa questão. E não foi fácil conquistar isso, né? Não foi fácil conquistar espaço para falar sobre sustentabilidade e projetar de forma sustentável. Quando você fala em trazer o social para dentro da arquitetura, existe uma falta de entendimento dessa necessidade de você integrar a cidade no projeto arquitetônico, né? Porque o edifício ele participa do entorno, né? Ele não é
uma peça isolada do urbanismo. E a hora que você fala de integrar a comunidade local para participar da existência desse edifício, é muito complicado para as pessoas entenderem isso, principalmente o mercado imobiliário, né? Mas a gente conseguiu implantar isso, a gente conquistou esse espaço. O nosso escritório hoje é um escritório que se fez entender, né? A gente passou isso para os nossos clientes, a gente conseguiu mostrar que realmente o retorno, né? Inclusive capital desse investimento com edifícios que nascem dessa forma, podem ser muito eficientes e viáveis. Né? Então, hoje a gente já consegue desenvolver uma arquitetura que aplica muito bem o tripé da sustentabilidade. Né? Agora, o que mais você quer que eu conte da minha vida? Não, era só para fazer uma apresentação rapidinha. E até uma das perguntas que eu ia te fazer é justamente isso, né? Porque eu também me especializei em Barcelona, né? Aliás, Eu sei disso. eu tô morando aqui agora de novo. E é, quando eu voltei também, tive essa mesma dificuldade e tal. E muita gente me pergunta, né? Como? É porque é muito difícil implementar arquitetura sustentável, né? E tal. Porque meu cliente não quer, porque não sei o quê. Eu mesmo tive essas dificuldades. Mas eu queria até assim a sua opinião, porque eu acho que também não é uma questão de, tipo assim, o meu cliente quer uma arquitetura sustentável. É muito o que a Exato. gente apresenta e o que a gente faz desde o começo. Às vezes você não precisa nem falar que você está fazendo uma arquitetura sustentável, você está fazendo uma Exato. boa arquitetura. Que, aliás, eu acho que muita arquitetura sustentável é uma boa arquitetura com algumas coisas novas, mas uma boa arquitetura, né? Que acho que a gente foi se perdendo aí pelo caminho e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Assim, como é essa relação com seus clientes, você já falou que é um pouco difícil, mas assim, falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que Os arquitetos me perguntam como é que você consegue tanto cliente para fazer projetos sustentáveis? Os meus clientes eu ofereço, ninguém quer. Eu falei, porque eu não ofereço. boa. Né? Eu não ofereço nada de sustentabilidade. Eu digo que eu vou dar para ele um projeto eficiente, um projeto que vai integrar todas as estratégias para que ele possa ter economia e que ele possa também colaborar com o impacto ambiental no meio, ou seja, ele vai estar fazendo um benefício para ele, porque na verdade o ser humano ele tem uma questão muito interessante que é o seguinte: ele só aceita participar de alguma coisa inovadora se ele vai receber algum benefício próprio. Isso é uma característica humana, né? Então, a hora que você oferece esse resultado, esse benefício individual, né? Ele começa a entender que isso pode ser ampliado e que a ampliação disso é um bônus daquilo que ele pode ter como benefício individual. Né? Esse é o funcionamento, né, do entendimento humano da sua relação com as coisas. Né? Inclusive, a gente tem um projeto de tecnologia muito interessante. O meu marido trabalha com tecnologia, apesar de ser artista plástico, né? Ele é artista plástico e trabalha com tecnologia. A gente tem um núcleo de tecnologia no nosso escritório que desenvolve projetos e aplicativos para desenvolvimento urbano sustentável. E a gente desenvolveu um aplicativo que se chama Sustly, que é um projeto que a gente está desenvolvendo com a Prefeitura de São Paulo para a implantação de um mobiliário urbano que tem uma tecnologia embarcada, que trabalha com o processo de gamificação e que pontua as pessoas conforme elas vão tendo atividades sustentáveis no seu dia a dia, né? Elas vão recebendo pontos, e esses pontos ela pode usar como benefício próprio, né? Para trocar por coisas. Então, ela vai sendo ranqueada e conforme ela é ranqueada na sustentabilidade, ela vai aprendendo a viver de forma sustentável para alcançar um benefício individual. Que Né? incrível. Então, isso é muito legal porque é uma ferramenta de educação para a sustentabilidade. Né? Porque você só vai conseguir entender o que a gente está pregando aqui quando você sentir e quando você vivenciar, quando você experimentar. A hora que você experimenta e isso se torna uma atitude rotineira na sua vida, isso está absorvido e a ficha cai, e aí você não consegue mais voltar e fazer de outra forma. Né? Verdade. Então, Eu perguntei qual é o nome do aplicativo.
Sustli, ele não está operando ainda. A gente está desenvolvendo esse aplicativo, ele vai ser lançado junto com esse projeto que a gente está fazendo com a Prefeitura de São Paulo. Ah, Né? que legal. A gente está há 5 anos desenvolvendo esse projeto, a gente já passou por 500 milhões de prefeituras, 500 milhões de prefeitos e Trabalhar subprefeitos com regionais. governo, prefeitura, Exato. é complicado, né? É muito complicado, mas enfim, é o que precisa ser feito, porque a gente quer acessar o espaço público, a gente quer acessar as pessoas. Então, para que isso aconteça, eu não vou conseguir trabalhar fazendo arquitetura de alto padrão, eu não vou conseguir acessar o público que eu pretendo acessar com a questão da sustentabilidade. Né? Então, É pronto, conta pra gente que a gente quer saber com bastante. certeza, eu vou te mandar. Assim que a gente puder divulgar isso com mais profundidade, eu te aviso. Mas eu só comentei isso porque a questão do comportamento humano, ela está diretamente conectada com a questão do benefício do indivíduo, né? E a gente só vai conseguir mudar alguma coisa quando a gente conseguir mostrar para as pessoas que e fazer com que elas experimentem essas novas condições, né, para que elas possam assimilar isso no seu corpo, na sua mente, na sua maneira de agir e se relacionar com o meio. Né? Nossa, muito legal. A gente pode, assim, agora começar a falar um pouquinho dos seus projetos aí. Eu vou botar as fotos aqui, aí você, sei lá, fala um pouquinho deles, de repente, como foi o processo. Esse aqui, que é uma casa super premiada, né? A Casa 88. É, Eu lembro que eu fui, assim, acho que foi na primeira Green Build que eu fui, que eu também, quando eu voltei para. Eu também fiz a mesma coisa que você. Vim fazer um mestrado, fiquei 5 anos e voltei para o Brasil. E aí, na primeira, você estava fazendo um stand que era. Não sei se foi na primeira ou na segunda, agora eu não lembro muito, que era incrível, que mostrava esse projeto. Um projeto muito bacana, se quiser falar um pouquinho dele. a gente fez a Expo Arquitetura Sustentável, a gente fez um protótipo dessa Ah, foi na cobertura. Expo. Não lembrava. Foi na Expo. Você teve lá no stand? Tive. A gente Ah, conversou, mas é claro, de 1.000 pessoas conversando com você, eu perguntei e tal, foi muito bacana. Eu não lembrava em qual feira era. foi na Expo. Então, essa casa, já que você também é um pouco barcelonesa, né? Essa casa, não sei se você lembra, na frente da Sagrada, tem uma casinha ali, não tem? Que tem uma cobertura orgânica. Uhum. Essa cobertura, ela foi inspirada, né, nesse sistema construtivo do Gaudí, que alcança a curva através da reta, né? Então, essa cobertura, ela, na verdade, foi criada pelo Gaudí e a gente desenvolveu um desenho arquitetônico que pudesse trazer a sustentabilidade ou uma estratégia sustentável para essa forma. Por que isso e como isso? Eu precisava retirar o ar quente da sala. Então, eu precisava que alguns pontos tivessem mais altos do que outros para eu criar uma movimentação, uma circulação de ar interna. Uma vez que o ar quente é mais leve que o ar frio, a tendência dele é subir, ele sobe e busca uma saída. Quando ele sai, ele puxa o ar frio e cria uma corrente de ventilação interna, de microventilação. Né? Então, essa cobertura curva, ela existe nessa casa exatamente para proporcionar esse tipo de ventilação circular dentro dos espaços. Né? Então, quando você entra no nosso site, tem até uns esqueminhas bem legais que mostram essa questão dessa circulação e como é que essa curva funciona para isso. Né? E aí a gente aproveitou a criação do Gaudí para trazer uma estratégia sustentável e fazer funcionar dentro desse esquema. Que barato, eu não sabia dessa inspiração do Gaudí, que legal. Foi bem legal. Eu tenho aqui presente, você faz toda a parte, né, que você aqui detalha todas as estratégias sustentáveis, né? Eu acho isso muito legal. E também você não pensa só numa coisa, né? Você pensa também no canteiro de obras sustentável, né? Isso é daquela matéria que você mandou pra gente, né? É o canteiro de obras dessa casa, né? Exato. Você pensa Na verdade, esse é um esquema de canteiro, né, que tem como objetivo reduzir os impactos
no solo, reduzir os impactos no entorno, aproveitar, por exemplo, se você vai trabalhar com fotovoltaica, por que não já trazer essas fotovoltaicas para a obra, para fazer com que elas já gerem energia para que você possa fazer a obra. Então, eu não trago a fotovoltaica só quando eu termino a casa e instalo na cobertura, né? O objetivo é que a gente já possa trazer isso antes, já começar a gerar energia para você otimizar, inclusive, o tempo, né, que você tem de retorno do investimento dessas fotovoltaicas, né? Show. E toda a questão de resíduos, a separação de resíduos, reciclagem dos Isso já seria resíduos. uma outra live, né? Assim, eu falei só porque, assim, para as pessoas que não sabem, né, ver que não é só o começo, né? Que vai do começo até o final, né? O seu pensamento, ele desde o comecinho, né? De você analisar o terreno até como isso vai funcionar na obra, né? Alguém perguntou de que é feita essa cobertura. Ela é feita em madeira laminada colada, são vigas em laminada colada, placas USB que fecham e uma manta alvitra isolante térmica e acústica na cobertura. E as fotovoltaicas também são flexíveis. É interessante porque a madeira laminada colada tá entrando na moda aqui, né, agora, mas assim, essa é uma coisa que não se falava muito, né? Essa casa já tem, esse projeto já tem 18 anos, quanto tempo? Esse projeto é de 2014. Já é bastante inovador, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante nos seus projetos é que é bastante inovador e que você mistura técnicas novas com técnicas antigas, né? Eu vou botar aqui a foto da Casa Terra, que eu acho sensacional, assim, esse projeto que você misturou, né, técnicas antigas com técnicas novas. Aí deixar você falar um pouquinho. A Casa Terra, ela, na verdade, a gente quis resgatar a arquitetura vernacular, né? Então, a gente trouxe para o alto padrão uma construção em terra que foi feita pela Taipal, eles são super parceiros nossos, e eles desenvolvem um trabalho incrível, né? E toda a envolvente dessa casa é de terra, né? Então, a gente consegue. A terra ela tem um PCM natural, ela faz com que você consiga regular a umidade interna do ar através dessa parede, né? Então, se você tem uma umidade excessiva interna, ela põe essa umidade para fora. Se você tem um ar muito seco dentro, ela traz a umidade para dentro. Então, ela vai regulando a umidade relativa interna, né, do edifício, e ela é uma tríade construtiva, ela tem 3 sistemas construtivos na mesma obra, então ela trabalha com terra, metálica e wood framing. Então é uma casa que todos os fechamentos, todas as paredes internas, elas são em wood framing, né? As paredes externas são em terra, a estrutura é metálica e laje é madeira também. Cobertura verde é madeira e a gente tem um fechamento nesse volume no segundo nível em cortem com isolamento térmico também, né? E você teve dificuldade com o cliente de implementar a terra? Ainda mais, ainda que o trabalho do Taipau é um trabalho já bem mais industrializado, né? Entre aspas, né? Eles têm Na verdade, assim, eles trouxeram a construção vernacular e aplicaram tecnologia, né? E conseguiram viabilizar isso para um mercado mais urbano, né? Então você sai da questão da permacultura e consegue trazer isso para esse universo, né? Onde você tem inclusive muita agilidade para construir, né? Isso é bastante importante e interessante. Agora, a terra é o melhor isolamento térmico e acústico que existe no mundo, né? Então a gente está falando de um material que é um material, vamos dizer assim, revolucionário, né? Mas é um material que sempre existiu, né? É a terra, quer dizer, a gente tem no Egito todas aquelas casas na beira do Nilo são construídas de argila, né? E eles vão construindo uma em cima da outra. É uma loucura, é incrível. Não, casa de terra não dura muito. Eu falei, poxa, tem umas que estão aí há 1000 anos. Então, exatamente. Né? Eu sou uma super apaixonada por bioarquitetura. Eu fiz curso no Tibá. Eu também fiz. Fez? Ai, muito bom, né? Ai, Johan, uma graça. Eu saí de lá. Você fazia o doing de manhã, cedinho?
muito, não. Eu saí de lá, assim, são 4 dias que saí de lá chorando, assim, de tanta emoção. Foi muito bonito. E, É. e eu falo muito de bioarquitetura e as pessoas falam, né, assim, essa dificuldade de implementar em projetos mais modernos, né? E eu acho que é isso que eu te perguntei, né? Como é que foi quando você falou isso para o cliente? Como é que ele aceitou? Não, a gente propôs é que essa nossa cliente é uma pessoa muito especial, né? Ela é economista da Unicamp, uma pessoa maravilhosa, e ela super topou encarar esses desafios com a gente, o que me deu bastante orgulho de saber que existem pessoas assim, né, e que topam realmente mudar e inovar e buscar novas soluções. Né? Então ela apoiou a gente o tempo inteiro e eu fui com ela visitar, ela foi conhecer a Taipau, foi conhecer o Márcio, o André, foi ver como é que são as paredes, como é que eram as paredes, ela se encantou pelas paredes, ficou apaixonada. É lindo, né? Entendi. É lindo, né? Eu É acho. maravilhosa. Depois eu te mando umas fotos da casa construída, que esse é um render, né? Ah, eu quero muito. A Eu gente vou te fazer. mandar, tem foto da obra, tem foto das paredes sendo construídas, tem um monte de coisa bacana. Ah, não, quero muito. Eu gosto muito. Então foi legal, ela super topou, assim, foi tranquilo. Ah, que bom. Agora eu vou. A gente alguém perguntou como é que é em relação ao telhado curvo da outra casa, né? Como é que fica a coisa da questão da água da chuva? Não Qual da sei casa se- 88? É, tem A aqui uma gente tem umas pergunta. calhas embutidas na cobertura que fazem a curva também, né? Só que elas são embutidas, a gente capta a água da chuva ali e vai para a cisterna para fazer o tratamento. Ela posta na página para a gente ver. Bom, não sei não sei de que ela está falando aqui, mas não sei, Cris, ela botou posta na página para a gente ver. Eu não sei o que é. Aqui as fotos que eu estou colocando são fotos que já foram selecionadas. Então, assim, as fotos que ela Ah, está talvez falando ela não. esteja falando das fotos da obra. No É, site do ateliê tem algumas imagens da obra, sim, da Casa Terra, acho que no botão Prêmios. Tem umas imagens da obra lá. e legal. Aí depois a gente faz uma matéria com a casa já construída. E a casa 88 foi construída também? Não, uma casa É, 88 não. A gente está tentando articular isso. é. A gente, na época, o cliente resolveu não construir mais, ele resolveu mudar a estratégia dele de negócio, porque era uma casa que ia ser construída para venda, e ele mudou a estratégia, a gente não construiu, infelizmente. Inclusive, se alguém tiver disposto a construir, Alguém falou para botar as fotos da Casa Terra. Eu não tenho muitas. Essa Casa Terra é a estratégia sustentável, né, da Casa Terra, mas eu não tenho aqui selecionada muitas fotos da Casa. É porque é muito falar. A gente podia ter ficar aqui só falando só de uma casa, né? Então a gente selecionou algumas fotos só, né? Tem que estar aqui no meu computador, no meu celular. Mas eu queria muito que você falasse desse projeto aqui, ó. bom, esse projeto é o nosso projeto do coração, né? Foi Esse projeto a gente começou a desenvolver um trabalho bastante interessante com o IPT, o Instituto de Pesquisas e Tecnologia de São Paulo, do Brasil, né? E a Fundação, a FIPT. Eles convidaram a gente a participar de um edital que ia acontecer no IPT. O meu marido é artista plástico, a gente estava desenvolvendo um projeto com a prefeitura muito interessante. E o Alexandre, a gente foi até o edifício Wilton Paz, que caiu, né? Aquele edifício que caiu com fogo. Nos escombros do edifício, a gente coletou material para ser triturado e transformado em tinta. E a gente transformou o edifício em obra de arte, né? Inclusive, eu tenho legal. até o quadro aqui, deixa eu te mostrar. Acho que vai ser legal Ah, ver. E esse enquanto a gente quadro, perguntou pelas fotos da Casa da Terra, a gente vai fazer de novo, ok? dá para A gente vai ver? fazer uma matéria sobre isso, mas eu não tenho essas fotos aqui. Olha aqui, ó. Ah, Esse é o quadro.
Essa moldura são pedaços da igreja que caiu na época do edifício. E essa tinta que vocês estão vendo aqui, ó, essa tinta foi feita com os pedaços do edifício do Wilton Paes. Uau! Dá para fazer um pouquinho mais de longe, assim? Eu não sei como é que eu giro a câmera aqui, hein? Deixa eu ver. Ixi, Não tô melhor. conseguindo. Deixa. Deixa eu ver. Eu acho que ela Ah, tá. agora. Aí. Ah, que bacana. Esse Mas chama o Menino Carregando a Própria Casa. Esse foi um projeto. Bom, a gente pegou os resíduos do Wilton Paes, triturou no IPT. O Alexandre fez as tintas, né? E pintou esse quadro, que é, na verdade, um símbolo do que aconteceu naquele fatídico incêndio, né? Onde o prédio caiu. E esse projeto acabou levando a gente para o IPT, e o IPT convidou a gente para participar de um edital que pudesse formar mão de obra em alguma comunidade, educar e formar mão de obra para projetos de geração de renda que fosse perene. Então, a gente começou a desenvolver um projeto que se chama Materializa, que já está acontecendo na Favela da Paz, no Instituto Favela da Paz, com eles. A gente está formando jovens para trabalhar com resíduos da própria favela, que vão ser triturados e transformados em objetos de arte e pintura, e para parede de casa, e tinta para pintar quadro, enfim. E esses jovens vão ser treinados pelo PT. O Alexandre vai cuidar da parte de design e arte, né? E esse projeto se desdobrou, ele acabou, como a gente teve muito contato com o pessoal do Instituto da Favela da Paz, a gente fez um trabalho de imersão com eles lá, né? E o que aconteceu foi que, conhecendo o pessoal, entendendo as necessidades do Instituto, é um instituto que existe já há muitos anos, como está escrito aí na matéria. Claudinho, com 9 anos de idade, começou a pacificar o Instituto com o pai e com o irmão. Ele tinha essa meta. Jardim Nakamura foi considerado pela ONU um dos lugares mais perigosos do mundo. E esses meninos, construindo instrumentos com restos, com resíduos que eles encontravam na rua, eles fundaram um instituto e começaram a trabalhar com música. E com isso, o instituto foi crescendo, vários núcleos de outras atividades foram nascendo. O Fabinho, irmão do Claudinho, é um gênio, trabalha com tecnologia. E eles foram formando pessoas, trazendo pessoas para conviver nesse espaço, para aprender coisas novas, para entender uma nova maneira de ganhar vida, né? de conseguir sobreviver naquele caos, né? Naquela loucura social que eles vivem ali. O Instituto cresceu demais e eles não têm mais hoje como atender as pessoas no espaço que eles têm, falta espaço. E eles haviam recebido um presente de um alemão que doou um terreno para eles, mas eles precisavam construir um edifício. Então, a gente também doou o projeto, o ateliê entrou nessa história com eles. E quando você entra no Instituto Favela da Paz, né, hoje, no edifício que existe hoje, é muito interessante arquitetonicamente falando, porque são vários núcleos onde as coisas acontecem, e aí você sobe uma escadinha, desce uma escadinha, atravessa uma ponte, sobe de um lugar e entra no outro. Então, são diversos núcleos onde eles moram e onde acontece o Instituto tudo junto ali ao mesmo tempo, né? Então, a gente fez uma releitura desse espaço arquitetônico com eles e a gente desenvolveu um projeto que atendesse, né, aos anseios dessa comunidade para um espaço com mais conforto e mais qualidade arquitetônica, para que eles pudessem desenvolver as suas atividades nesses novos núcleos, inclusive, que estão surgindo. E o Materializa, que é o projeto que a gente está desenvolvendo com o IPT lá dentro, é um desses projetos que abriga um desses núcleos nesse edifício, né? Então, esse projeto é um projeto maior, que inclui a parte de requalificação urbana, que a gente vai fazer numa segunda etapa, e a nossa meta agora é construir esse edifício para oferecer para essa comunidade um espaço de formação, cultura e arte, e tecnologia, para a comunidade do Jardim Nakamura. São 500 famílias ali, são 3.500 pessoas. Então, é um projeto que tem uma envergadura, que tem é uma janela para o mundo, né? De como você integrar pessoas na arquitetura, né? A arquitetura muda o mundo, como diz a Xixa, uma amiga minha.
Ela me escreveu ontem, a arquitetura muda o mundo. E é exatamente isso, né? A arquitetura muda o mundo. E a gente tem uma editora de livros de sustentabilidade que a gente está abrindo agora, e a gente abriu essa editora para lançar o meu livro, que se chama exatamente isso, Editora Muda Mundo. É a turma do Muda Mundo. Então, a gente está lançando o livro, a gente vai lançar outras pessoas também, que têm pensamentos, que querem colocar suas ideias, que querem participar de um novo pensamento para um mundo novo. Uau, que legal! Que bacana, não sabia também. Vários projetos, né? Esse da editora eu também não sabia. Muito legal. Aí eu vou botar aqui umas fotos. Pena que justamente onde eu tô é onde acontece o projeto, mais ou menos, mas não tem como me mudar de lugar. Tentei aqui, mas não dá. Esse aí é o projeto inteiro, né? Aqui, aí, ó, justo onde está a parede verde, fica tampado. Ah, mas está no seu site também a matéria, né? Todas essas fotos estão lá. Quem quiser conhecer E mais. essas fotos, Ju, se você colocar aquela que é maior, eu não sei se você viu, tem uma árvore construída em madeira laminada. É aí, ó. Tá vendo que ali tem uma árvore? É uma palmeira. Essa árvore é a Solar Palm, é a árvore que a gente está desenvolvendo junto com a Prefeitura de São Paulo, esse projeto que eu te falei do aplicativo. O aplicativo, ele é a alma dessa árvore, né? A árvore, ela tem 17 serviços gratuitos para a comunidade, ela oferece. Ela é uma estação meteorológica também, ela tem, ela mede os decibéis, ela mede poluição, ela tem small cell para multiplicar sinal de celular. Você pode carregar o seu celular nela. Ela tem câmera. E o que é mais interessante, que ela tem um lado lúdico muito incrível, é que ela é o oráculo da comunidade. Como assim, né? Como ela tem reconhecimento facial e você tem um aplicativo que você descarrega no seu celular com o seu cadastro, a hora que você encosta na árvore, por reconhecimento facial, ela te reconhece e fala seu nome. Então a árvore fala, você pode abraçar a árvore e ela vai te dar mensagens positivas para o seu dia a dia e ela te ajuda com a educação para a sustentabilidade. Então é uma árvore viva, né? Uma árvore que fala, uma árvore que troca com você, que se comunica e que tem o espírito dela, que é o aplicativo, que vai te ajudar a entender o universo, de como ser uma pessoa que impacta menos o mundo e que troca com a sua comunidade, com o seu entorno, né? Então esse projeto ele está integral aí, ele está trazendo tudo que o ateliê desenvolveu até hoje de tecnologia para a arquitetura sustentável e para o espaço urbano. Então, ele tem a árvore, ele tem o edifício com todas as estratégias sustentáveis. E o que é mais importante para a gente, Ju, que é legal a gente falar isso para os arquitetos novos que estão começando a sua carreira, não existe arquitetura se você não pensar nas pessoas que vão habitar o espaço e no entorno. Né? Existe uma conexão direta, porque a arquitetura ela é o reflexo dessa comunidade. Então, a gente precisa sempre lembrar disso. Né? Então, os projetos que o Ateliê desenvolve são projetos que estão conectados com essa realidade, né? E a gente busca trazer isso para dentro da arquitetura. Né? Então, tudo que está sendo construído aqui, nesse edifício, por exemplo, esteticamente falando, é uma releitura da caoticidade que existe na própria favela. Então, o edifício se organiza dessa mesma forma, mas sem esquecer que não foi o arquiteto que impôs isso. O arquiteto não pode impor, o arquiteto tem que conseguir fazer uma leitura do espaço. Não existe imposição arquitetônica. Eu não posso. Esse é meu estilo. Eu tenho meu estilo. Eu faço assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o arquiteto ele tem que ter a sensibilidade para captar a emoção daquilo que ele precisa desenvolver para atender a uma necessidade. A arquitetura nasce, o design, a estética nasce a partir do clima e a partir dessa necessidade social. Né? Eu costumo dizer que a arquitetura sustentável, se você for falar de bioclimática, é uma arquitetura que já existe no lugar. O papel do arquiteto é descobrir essa forma,
né? Então, claro, você sabe que por ali vem o vento frio, por aqui vem o vento quente, por aqui eu tenho o sol que nasce desse lado, morre daquele lado, eu vou ter essa... Então, eu começo a criar beirais para proteger, aberturas para entrar. Então, o que acontece é que para uma arquitetura eficiente, inteligente, que entende a relação com o clima, o edifício já existia naquele lugar. Você vai descobrir essa forma, né? Isso é verdade, é lindo. A gente fala muito, que eu falei, né? Na verdade, a arquitetura sustentável sempre foi feita, né? Tipo assim, de você. Antigamente você tinha menos recursos, né? Então você tinha que aproveitar os recursos locais, você tinha que se proteger, né? Não tinha ar-condicionado, não tinha, então você tinha que pensar mais para se proteger, né? E aí, depois que chegou a tecnologia, parece que todo mundo meio que esqueceu como fazer a arquitetura, né? Assim, né? Toda... Porque, na verdade, isso foi um momento da história, né? Esse momento da história, com a Revolução Industrial e com a entrada da tecnologia no mundo, né? Isso encantou demais as pessoas, a possibilidade de você não precisar fazer determinada coisa porque a tecnologia resolvia. Só que a gente, naquela época, não estava enxergando o impacto que isso ia ter no planeta. Né? Então, tudo bem, eu não vou orientar o meu edifício na melhor posição com relação ao sol, mas eu resolvo com ar-condicionado. Claro, naquele momento era instigante, era interessante, né? Você conseguia alcançar esse resultado através da tecnologia. Só que com o volume, né, de pessoas que começaram a utilizar isso, a gente começou a ter, então, um grande impacto no planeta em função do uso exacerbado e desorganizado dessas estratégias ativas, né? É, E aí, claro, o impacto aconteceu. E agora a gente precisa retroceder, né? Agora a gente precisa entender que não, eu tenho a tecnologia, mas a tecnologia ela é um acessório, ela é como se fosse um esquadro para o arquiteto, ela é uma guia, né? Ela te ajuda a desenvolver uma linha, né? Ela não pode ser a linha, né? Ela tem que ser, na verdade, uma ferramenta que vai te ajudar a resolver aquilo que você não consegue resolver a partir do desenho e a partir das necessidades que a gente tem no entorno. Né? É uma aliada, né? Não é tipo assim, a gente não pode usar e esquecer das técnicas passivas que a gente sempre, né, sempre usou, né? E Exato. alguém está perguntando aqui se a árvore já foi executada. Não, né? A gente está desenvolvendo agora essa árvore, o protótipo dela, e a gente vai fazer o lançamento em breve. Eu não sei, a gente tem 2 lugares onde a gente pretende implantar ela, ou na Bela Vista, no centro, ou na Favela da Paz. O que sair primeiro é o que vai receber a árvore primeiro. Ela está perguntando qual é o custo. Eu não sei se você pode dizer isso, mas... A gente está fechando ainda esse custo, é uma árvore que a gente desenhou inicialmente metálica, e a gente achou que não fazia sentido trabalhar com metal, né? Trabalhar com aço, e a gente então desenvolveu um novo design para atender e fazer em madeira laminada colada. Então hoje ela é uma árvore feita de árvore, né? E a gente está trabalhando nessa parte agora, estamos fechando o design, estamos fechando o protótipo, estamos fechando todos os estudos, porque a gente vai construir. Legal. E quem está aqui é o Marco Casado. Está falando aqui, o sustentável do saudável é sempre o caminho a seguir. Oi, Casado, beijo para Exatamente. Esse projeto, inclusive, ele está sendo certificado pelo HBC. O HBC doou para a Favela da Paz essa certificação. A gente já passou pela análise com a HBC e vai ser um edifício totalmente saudável. A gente não vai ter materiais tóxicos, a gente está desenvolvendo um trabalho muito bonito em conjunto aqui com a HBC. E a gente vai ter esse resultado que vai poder ser, inclusive, medido com a bendita malinha, né, Marcos? Que eu sou louca por uma malinha daquela, com todos os aparelhinhos para medir tudo, que é fantástico. Eu vivo pedindo para ele uma malinha e a gente com certeza vai colocar a malinha para funcionar aí no edifício e a gente vai ter um resultado fantástico, tenho certeza absoluta.
Para quem não sabe o que a gente está falando, a HBC é um selo de construção saudável. A gente fala muito né, em selos de construções sustentáveis, mas esse é um selo voltado para saúde das edificações. Então, para quem não conhece, que o Marcos Casado é um dos diretores desse selo. Além de um monte de coisa, né? O Marcos aí já é antigo da sustentabilidade. Eu fiz curso de LEED com o Marcos Casado em 2013. Quando cheguei no Brasil, eu conheci o Marcos, né, Marcos? Eu também. Eu Quando cheguei eu em cheguei final no de Brasil, 2012, janeiro de 2013, estava fazendo curso de LEED com ele. que legal. Desculpa, eu te interrompi, porque às vezes tem um delay. Eu estou falando aí. Aí estou falando aqui, a Adriana está falando que você, além de excelente arquiteta, é um ser de luz que ilumina. Ah, obrigada. Que delícia ouvir isso. Vamos a gente falar um pouquinho mais desse projeto. Eu queria que você falasse também que esse projeto está procurando parceiro, né? Exato. Em que momento a gente está do projeto, né? A gente acabou de terminar o projeto, ele acabou de sair do forno. A gente fechou a parceria com a HBC, a gente fechou a parceria com o CTE também, que está doando a certificação LEED. O CTE já estava, inclusive, nesse projeto quando a gente chegou, né? O Roberto, eles tinham um outro projeto e aí eles já estavam envolvidos nessa história. O CTE já está nesse caminho com a Favela da Paz, inclusive. Então, eles estão doando a certificação LEED. E a gente está aí com diversas parcerias em desenvolvimento para projetos, né? E a gente está buscando agora parceiros que ajudem a gente a financiar essa obra. E pode ser com recursos financeiros ou pode ser com, inclusive, materiais. Né? Tudo que a gente conseguir para baixar o custo dessa construção é muito bem-vindo. Então, os materiais sustentáveis, os materiais de baixo impacto, materiais não tóxicos, as empresas que quiserem participar com a gente desse processo, com doação desses materiais, para que a gente possa conseguir baixar o custo dessa obra e ter que captar menos recurso financeiro, melhor, né? A gente está fechando uma grande parceria com uma grande instituição, que eu não posso revelar o nome agora, mas isso acontecendo, a gente já vai abrir, inclusive, para esses parceiros todos. É uma instituição que vai ajudar a gente a desenvolver toda a parte de tecnologias para a construção, para a gente fazer esse projeto e colocar ele em pé, né? Mas a gente precisa também de recurso financeiro. Isso vai ser doado para o Instituto Favela da Paz, numa conta do Instituto que vai ter a nossa gestão. A gente vai fazer essa gestão para a obra, para a construção do edifício. E o que é importante, Ju, falar, muito interessante, é que para cada material que a gente vai aplicar nesse projeto, né, nessa obra, a gente vai ter um treinamento para a comunidade local. Então, o que a gente quer? A gente quer que a própria comunidade construa esse edifício com o seu saber, com o seu novo conhecer. Né? Então, a gente vai montar grupos de formação, a gente já está fazendo isso com Materializa, com o IPT já está formando essas pessoas na favela para conseguir aprender a triturar os resíduos minerais de construção da própria favela, triturar isso e transformar em objetos de arte, e aí a parte de design é o Alexandre Mavinier, que é o meu marido, que faz essa parte de coordenação de treinamento do design. Mas por exemplo, vamos construir em concreto, a gente vai ter então uma aula para as pessoas da comunidade, vamos formar essas pessoas para que elas aprendam a construir com concreto de forma sustentável, menos impactante. Vamos construir com metálica? Então vamos montar classes para formação de mão de obra para construção com metálica de forma sustentável. Então, essas pessoas da própria comunidade, além delas ganharem um espaço onde elas vão poder aprender, elas vão aprender durante o processo construtivo também. E vão receber seus certificados e vão estar formados, a gente está formando mão de obra para o mercado da sustentabilidade, construindo esse edifício. Então, ele é um grande laboratório em todas as suas faces. Desde o desenvolvimento do projeto, também, todas as seus
né, em seus âmbitos, né? Exato. Então, Também. essa é a ideia, que a gente consiga trazer para a arquitetura o envolvimento da comunidade sempre, em qualquer obra que a gente fizer. Por quê? Porque fazendo isso a gente está multiplicando esse conhecimento, a gente está formando pessoas, a gente está trazendo essas pessoas para esse universo, e essas pessoas são multiplicadores desse conceito. Só assim a gente vai conseguir mudar o mundo, não tem outra maneira. Ou a gente envolve as pessoas no processo e as pessoas vivenciam, que é aquilo que a gente falou lá no começo da nossa conversa, né? Ou você vivencia, experimenta com o seu próprio corpo para você poder absorver esse conhecimento, né? E você aí então se transforma no multiplicador. Que lindo. O projeto é muito bonito. Para quem não. O projeto está lá no site, no Sustentar, que é a primeira notícia. Se vocês entrarem lá, vai ter mais foto. E também, se quiser mais, tem lá no site do ateliê, né? No teu site também tem? Não, né? Tem no seu No Facebook. meu site não tem ainda, a gente não publicou. Mas tem lá. E aí, quem souber de alguém, a gente vamos multiplicar essa notícia, né, para as pessoas. Eu queria mesmo deixar esse recado, Ju, que a gente se transforme numa legião de fazedores do bem para as comunidades do mundo, não só a Favela da Paz. Existem muitas outras comunidades do mundo precisando disso, mas não precisando da gente como ajuda. A gente, qualquer um precisa dessa multiplicação de consciência para o mundo. Então, é assim, não vamos ajudar a comunidade Favela da Paz, a gente está ajudando a gente mesmo. Então, a gente precisa difundir esses projetos, porque esses projetos vão ser os multiplicadores dessa consciência. Porque a hora que as pessoas entrarem nesse espaço, entenderem através da arquitetura o que a gente está falando, e como é que as pessoas... Você imagina, você acha que esse edifício vai ser invadido? Nunca. Porque é um espaço que oferece, que devolve para essas pessoas aquilo que elas precisam. Esse edifício, ele não tem fechamento, ele não tem porta. É um edifício onde todas as pessoas podem entrar a qualquer hora, do dia ou da noite. Né? Por quê? Porque ele sabe, o edifício sabe que ele está sendo cuidado por quem o construiu. E são essas pessoas que vão cuidar da segurança desse espaço, que vão cuidar do material que está sendo aplicado ali, que vão ser os multiplicadores disso. Então, a gente tem que montar uma legião de pessoas que queiram ajudar a fazer esse tipo de projeto acontecer. Né? Porque a gente precisa multiplicar isso tem que ser irradiado no Brasil, minimamente no Brasil, né? Tem que ser feito no mundo, mas a gente precisa agora começar a trabalhar juntos. Então, eu faço até um apelo aqui para todos os arquitetos. Quem quiser participar com a gente disso, portas abertas. Quem quiser ajudar a trazer investidor, portas abertas. Recursos, doações, materiais, portas abertas para todo mundo. Vai estar o nome de todo mundo que participou, todo mundo. Não tem essa questão de ego, nada disso. Vamos pôr para dentro porque a gente precisa realizar. Nosso objetivo é realizar, fazer acontecer. Tem um monte de arquiteto bacana aí. Eu vi até que o Tiago, né, do Ambiente Edificado, que é professor, falou que usa seus projetos nas aulas. Que lindo. Eu também. Que legal. Também, prazer, Tiago. Nosso curso também usa seus projetos nas minhas aulas também. Falo dos seus projetos também. Que legal, dando aula. A gente tem 3 minutinhos, eu acho que não dá tempo para pergunta, mas se você quiser se despedir, falar alguma mensagem, além dessa linda que você deixou, quem quiser trabalhar nesse projeto, que é uma escola também, né? Para quem está aprendendo, para quem puder trabalhar. Fala, serve engenheiro também, Tiago? Acho que sim, né? Fala com a Patrícia depois. Passe o meu telefone para ele, Ju. Viu? Eu não tenho o telefone dele, Thiago. Entra pelo direct do Instagram. Ele é professor da Veiga de Almeida, se eu não me engano, né? No Rio de Janeiro. E é isso, queria muito te agradecer, todo mundo aqui falando live maravilhosa, que realmente você tem muita coisa para passar, a gente poderia ficar aqui muito mais. Eu sempre quando acabo o live, eu falo assim, nossa, já acabou, já está passando, mas
depois o Instagram, ele acaba, né? É. Mas, Ju, quando você quiser falar sobre algum assunto, eu estou super aberta, porque, como eu te falei, antes de ser arquiteta, eu sou uma ativista da causa. Então, eu dou palestra de graça, eu estou aberta a falar, porque o que eu quero é difundir, é multiplicar. Então, estou sempre aberta. O que você precisar de qualquer assunto, pode me chamar e a gente Obrigada. O sustentar envolve. que é justamente isso, né? A ideia é difundir. Eu sou arquiteta também, mas assim, nem aqui, né, a minha função é de difundir o trabalho de todo mundo, né? Tem gente que fala, você faz projeto? Eu faço, mas eu nem falo, porque é uma coisa que assim. O sustentar que é uma vitrine para a gente divulgar tudo que está acontecendo. E eu sempre falo de vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês, admiro muito, porque de verdade o espaço que vocês estão oferecendo para a gente ter voz é muito importante. A gente precisa ter voz e sem a comunicação a gente não alcança. Né? Obrigada. Eu te agradeço por existir. Obrigada, eu fico muito feliz, que às vezes é difícil, mas então, gente, obrigada a todo mundo, tá todo mundo falando que foi ótimo. Eu vou encerrar, porque a última que eu fiz, eu não consegui encerrar a tempo, eu não consigo ficar salva. E eu quero muito que fique salva essa aí. Ó, colocaram o seu site. Muito obrigada, a gente volta a se falar para fazer outras coisas, tá bom? Legal, Ju, quando você quiser. Um beijo, obrigada a Falou. todos pela presença. Tchau para todo mundo, obrigada. Tchau, tchau.